Boa tarde a todos. Boa noite também, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Eduardo por aceitar nosso convite e agradecer também a todos que estão aí assistindo. E vou fazer agora uma breve apresentação do currículo, porque ele tem um currículo muito grande. Eduardo Alberto Pires de Oliveira, nascido em Braga. Ele tem o doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e o tema do doutorado dele foi o André Soares e o Rococó do Minho. Foi de 2012. Ele é investigador integrado do Artes, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, acadêmico correspondente da Academia Nacional de Belas Artes, Prêmio José de Figueiredo em 1993. Aí eu vou parar por aqui, né, Eduardo? Porque seu currículo está muito grande. Senão eu vou ficar aqui lendo o tempo inteiro. Bom, então é com prazer que a gente vai assistir agora o Eduardo falar sobre o André Soares. Passo a palavra para o Eduardo, agradeço muito, agradeço a todos que estão ouvindo. Olá, olá Regina, olá Beatriz, olá Lourdes, aqui a meu lado, olá Vanessa, olá Fábio, olá a todos e, sobretudo, olá a Minas Gerais, olá ao Brasil, territórios que eu tenho no meu coração. Minas, então, para mim, eu tenho, inclusive é um texto, e tenho um livro, Minas e Minho no século XVIII. Minas, para mim, é fundamental. Ainda ontem não, no sábado, estive a escrever o prefácio para um livro que possivelmente vai ser publicado este ano em Minas, sobre o relacionamento de Minas com o Minho, de um ex-aluno meu brasileiro que agora vai para o pós-doutoramento. Portanto, Minas é um prazer. O André Soares é uma paixão. Eu costumo dizer que o André Soares, para mim, é o homem com quem eu comia, com quem eu dormia, com quem eu sonhava, com quem eu comia, enfim, tudo eu fazia com o André Soares, porque ele estava omnipresente na minha cabeça. Braga e o Minho e o norte de Portugal têm muitas obras dele, e um dia consegui ouvir da boca de um homem que todos nós conhecemos, Robert Smith, ouvi da boca dele, tinha eu nessa altura 19 anos, que o André Soares era um arquiteto absolutamente extraordinário. E eu ficou-me aquela informação na cabeça, comecei a comprar os livros do Robert Smith, comecei a ver as obras e um dia acabei a fazer um doutoramento sobre o Robert Smith. Há uma pessoa que foi muito importante nesse percurso, é uma pessoa que todos nós adoramos, vocês e eu, e que eu tenho a honra de ser o mais antigo amigo português dela, que é a Miriam Ribeiro de Oliveira. Querida amiga mesmo, a minha casa no Rio é a casa dela em Braga é a minha casa. É uma amiga imensa. Podemos pôr agora a primeira imagem. Eu vou começar pelas imagens. Eu não tenho tudo organizadinho, muito bonito como a Beatriz. Eu tenho as imagens soltas e eu quero dizer uma coisa, Regina. Eu mandei-vos as imagens. Todos os colegas que quiserem estas imagens, vocês podem partilhar. Aliás, podem partilhar o meu mail, se for preciso qualquer contacto, qualquer informação, estou sempre disponível para todos. Obrigada, Eduardo. Nada, é um prazer, pá. O André, e eu falo assim,
para mim é como se fosse alguém, é alguém da minha vida. O André, nós estamos a comemorar os 250 e os 300 anos. Os 300 anos do nascimento e os 250 da morte. E nós vemos aqui que no dia 26 de novembro de 1769 faleceu. Faleceu com 48 anos, uma idade que nós agora dizemos era novo, não era novo. É uma idade que vai corresponder mais ou menos agora a 70 anos. E faleceu com uma vida perfeitamente plena. Nasceu no dia 3 de dezembro de 1720. Ou seja, ele nasceu num período em que, ou seja, viveu, melhor dizendo, viveu num período em que o joanino estava na sua pujança. O joanino começa em Braga por volta de 29. Eu não acredito que o miúdo com menos de 10 anos olhasse para a arte das igrejas, mas de certeza a partir daí ele começou a olhar, porque ele era um homem, e daquilo que eu pude ver dele, um homem extraordinariamente interessado, um homem extraordinariamente curioso e um homem que adorava desenhar. Ele nasceu numa destas casas, isto é, uma das ruas de Braga no século XVIII. Ele morava no centro, junto à porta da muralha, e vem aí do meu lado esquerdo, vem a porta da muralha. Todas estas casas se vê... Eduardo, não estamos a ver a imagem. Agora sim. Tá? Estão a ver? Está, podes avançar. Sim, pronto. Podes avançar. Podes avançar. São casas com gelosias, um xarabi, como há em Diamantina, ainda são casas de comerciantes e embaixo vêm grandes aberturas. Para quê? Para entrar a luz para o comércio. Eu lembro-me quando nós no primeiro ano que estive em Ouro Preto, em 89, nós íamos comer lá abaixo, depois da Casa dos Contos, Taberna do Ouvidor, salvo erro, e via que as casas eram assim, com grandes portadas no rechão, e diziam, isto são casas de comércio. Bate perfeitamente certo. Eduardo, a Taberna do Ouvidor é na rua direita, cá em cima. Mas era lá embaixo, depois da Casa dos Contos. Eu lembro-me que tinha uma serigrafia de Júlio Pomar com o Fernando Pessoa. Não sei porque, não me lembro o nome. Mas... Acho que o senhor está falando do Paço. Depois dos Contos é o atual Paço. Depois dos Contos, passávamos a Casa dos Contos, virávamos à esquerda, seguíamos, não é? Para a esquerda, e tínhamos esse restaurante onde íamos todos. Muito bem, continua, Eduardo. Muito bem. As casas tinham gelosia em cima, no xarabi, e tinham embaixo o comércio. Foi numa destas, algures, que o André Soares nasceu. Mas o que é curioso é que era também algures aqui que o João Duarte Faria, o homem que viria a mandar fazer o Palácio do Raio, que nós iremos ver a seguir, João Duarte Faria era comerciante e era um homem que era também colega do pai do André Soares. Nós temos nova imagem e temos a letra do André Soares. É esta letrinha certa, é uma letrinha brincada. Ainda não foi feito o exame grafológico dela. Aliás, e aqui, meio, entre as assinaturas, vocês conseguem distinguir André Ribeiro Soares da Silva. Continuamos sem imagem, Eduardo. Não percebo o que se passa. Estamos só com a imagem das casas de Braga. Isto então está muito moroso. Eu estou vendo tudo, tá? Agora o documento. Já saiu das casas. Então, tem um documento. É aquele já está. Podes avançar. Pronto. Esta é a letra do André Soares e vocês veem no meio das assinaturas André Ribeiro Soares da Silva.
Eu vou passar para Nova e vou demorar um bocadinho até vir a casa, até chegar à imagem aí, e vou-vos dizer, a Casa Branca que vem, a primeira Casa Branca, muito, muito possivelmente é a casa onde morreu o André Soares. Depois tem uma Casa Amarela. Eu tenho algumas dúvidas entre a branca e a amarela, mas inclino-me para a branca. E o que é curioso é que nós vemos em baixo uma janela e uma porta. Eram duas portas originalmente, como dá para perceber, com desenho do século XVII. Depois em cima temos as janelas, alterações do século XIX. Depois em cima alterações do século XX. O que é curioso saber é que, sendo o André Soares um homem rico, bastante rico, ele não precisava trabalhar, o pai tinha a loja num dos sítios melhores para o comércio de Braga, sendo ele rico, ele vivia numa casa pequena. Mas um estudo que eu tenho vindo a fazer sobre as moradas, as casas de morada dos grandes artistas de Braga, eles, em geral, moram em casas pequenas. Não percebo porquê, ainda não percebo, mas é curioso isso. Passo agora para outra imagem, para o arcebispo. O arcebispo Dom José de Bragança. Eu tenho que dizer uma coisa que é muito importante e que é única no Portugal de então, que é Braga era um senhorio eclesiástico. Ou seja, desde o século XII, que quem governava a cidade era o arcebispo. O arcebispo tinha um duplo poder, o poder dos homens, portanto, tinha o governo da cidade e tinha o poder da igreja. Ele era o arcebispo e, até por volta de 1730, ele era a personalidade religiosa mais importante do país. Estão a ver o poder louco que os arcebispos de Braga tinham. Acontece é que este arcebispo era irmão do rei Dom João V. Ele entrou em Braga porque havia umas mexidas na Sé, na catedral. Os cônegos estavam a gastar o dinheiro excessivo. Os cônegos de Braga tinham 64% das casas da cidade. Vejam o poder louco que tinham. 2/3 das casas de Braga pertenciam aos cônegos. Fora 1000 outras coisas que tinham. E não tinham dinheiro. É uma coisa que não dá para perceber. Aliás, as grandes obras da Sé que se fazem é no período da Sé vacante, no período em que Braga está sem. Braga está durante 23 anos sem arcebispo, e nesse período fazem-se obras espantosas, como o cadeiral do coro alto da Sé, como as caixas de órgão, etc. E gasta-se dinheiro impressionantemente. Aquilo que se fala de hoje, o dinheiro desaparecer de obras em que há obra a mais, que se gasta milhões, aconteceu no século XVIII em Braga. E o Dom José vem para Braga. Ele era formado em Évora, na melhor universidade que o país então tinha. Ele era formado em Évora e ele era um homem que gostava de desenhar. Ora, este homem vai chegar a Braga contrariado. Ele vinha para a província. Ele saía da capital e vinha para a aldeia. Vinha para Braga. E então aquilo que ele vai fazer são duas coisas. Uma é o novo palácio que fica de costas para o palácio antigo, embora com ligação interna. E a outra vai introduzir em Braga um novo estilo. E o novo estilo é o rococó. Como é que ele chegou ao conhecimento do André Soares, nós não sabemos. Mas, sendo o tio do André Soares um homem muito importante na corte deste arcebispo, depois dizia-se em Braga que em Portugal havia duas cortes. A corte de Lisboa do rei e a corte de Braga do irmão do rei e arcebispo de Braga.
E então ele vai fazer um novo palácio, vai pedir ao André Soares que o desenhe, e aí vai começar a fortuna a nível de projetos do nome do André Soares. Porque a partir daí, como uma coisa que era muito, muito comum era a emulação, toda a gente vai querer ter a trabalhar para ele o arquiteto de Sua Alteza, o Senhor Dom José. Era assim que se dizia em Braga, não era o Senhor Arcebispo, não, era Sua Alteza, o Senhor Dom José, Príncipe de Portugal. Era este homem. Vou passar para a cidade do André Soares. E esta cidade é tanto do André Soares, porque se vocês virem debaixo dessa cartela que diz Mapa da cidade de Braga Primaz, vocês veem André Ribeiro, depois tem uma falha, Soares, depois falta uma falha que era a palavra Soares, e depois Silva. André Ribeiro Silva. Ora, Braga era esta cidade, uma cidade com 20 e tal mil habitantes. No centro está naturalmente a Sé. Ao lado vem aquele edifício com 4 pátios, um pátio exterior e os outros 3 são interiores, é o Palácio dos Arcebispos. E em frente tem o Campo dos Touros com a nova Câmara. O que o Arcebispo vai mandar fazer é vai mudar a Praça do Poder da cidade. Deixa de ser aquele quarto pequenino, aberto, que tem um fontenário no meio, uma fonte no meio, e vai passar o poder para o outro lado, para essa praça grande que aparece, e depois, em frente, vai mandar fazer um novo edifício para a Câmara Municipal. Ou seja, ele vai criar um novo espaço de poder. É esta a cidade, o mapa não está completo, tem algumas falhas, mas é absolutamente fantástico. Data de 1755. Qual foi a formação do André Soares? Nós não temos nenhuma informação sobre isso. Agora, o que sabemos é que era um moço, um rapaz muito curioso. E também sabemos que estas gravuras, as gravuras de Augsburgo, sobretudo as gravuras de Augsburgo, que foram tão bem estudadas pela Mété, a Maria Thérèse Mandrou França, num trabalho absolutamente notável em 1973, as gravuras de Augsburgo, dos grandes mestres, dos grandes desenhadores, algumas, temos que dizer, cópias do que se fazia em Paris. Fazia-se uma gravura em Paris, passado 3 meses, 4 meses, estava-se a fazer uma cópia pirata em Augsburgo, e estas gravuras correram o mundo. Estas gravuras, tanto as encontramos em documentação na Polónia, como no sul da Itália, como em Portugal. Ou, acredito eu, em Minas. E alguns destes pormenores vão ser super utilizados, super glosados. Por exemplo, do lado esquerdo, vocês têm aí um círculo de onde pende uma grinalda de flores. Ora, vejam, fixem bem esta imagem e vejam agora, nova imagem, esta imagem da Santa Maria Madalena da Falperra, que eu, por acaso, aqui da janela da Casa da Lourdes, onde estamos a fazer esta gravação, consigo ver, e estão a ver, vejam novamente a gravura do Habermann, Francis Xaver Habermann, e vejam agora a execução. O André, e a Míriam já tinha dito isto, na sua magnífica tese, o André não copiava exatamente. Não. Ele recriava. E até há pouco tempo havia um mito em que eu aceitava de que o André foi um criador. Por causa das comemorações do centenário, do duplo centenário, dos 150 e dos 300 anos,
eu coordenei e editei um livro com 18 textos de personalidades diferentes de Portugal, Espanha e Brasil, e onde eu próprio tenho um texto. E o meu texto foi sobre a análise do processo criativo do André Soares. E então aquilo que eu descobri foi que o André não é propriamente um criador. O que ele é um recriador. Ele tem um vocabulário que nós pensamos que é imenso de imagens e não é tanto quanto isso. Ele o que faz é recria continuamente, desde a primeira obra até à última, ele está sempre a refazer o mesmo trabalho. Eu tenho um texto que vai sair no próximo ano, era para sair este ano, mas com a pandemia as verbas foram cortadas, mas sai no próximo ano, em que eu vou-vos mostrar daqui a bocadinho a primeira obra e eu, a partir dali, eu consigo identificar obras do final da vida. São pormenores, são elementos decorativos. E esta guirlanda, nós vamos vê-la agora no seu sítio onde ela está, que é aqui do lado esquerdo ou do lado direito, na parte inferior da Igreja de Santa Maria Madalena, da Capela de Santa Maria Madalena da Falperra. E isto mostra-nos um pouco como é que foi a formação do André. Foi o que ele viu nas igrejas e o que ele viu nas gravuras. Primeiro desenho dele. Estamos em 1747. Primeiro desenho conhecido dele. Este é um problema. Nós temos muito pouco espólio pessoal do André. Aquele texto que vos mostrei era um texto onde é um texto de confraria, com atas de confrarias a que ele pertenceu e onde ele foi, por exemplo, secretário. Este não. Isto é a portada de uns estatutos em que se vê uma composição fabulosa, veja-se a mão que corre, veja-se nestes pormenores que saltam para essas gavinhas das videiras, das parreiras, as gavinhas, vejam a mão solta que ele tem, mas vejam também o poder compositivo. E no meio de tudo, em cima, vem uma carinha. Quem era esta carinha, nós não sabemos. Será que era um autorretrato? Não posso afirmar isso. Mas o que é curioso é que esta é um raro exemplo da utilização da cabeça, da figura humana. O André só utilizou a figura humana meia dúzia de vezes. Muito, muito pouco para toda a obra que fez. Ele era um homem essencialmente um homem floral, um homem e mesmo flores não utilizava muito, é mais folhas, é mais caules, é mais essa, mas também algumas flores. Nova imagem, o Palácio dos Arcebispos de Braga. Há uma coisa que até eu ter estudado o André não se sabia, é que este palácio era um palácio que tinha duas partes totalmente distintas. Temos a zona central, que se percebe ligeiramente mais recuada, temos o lado direito com uma torre lanterninho e com uma torre de sinos. Todo esse espaço era a capela do arcebispo. Dizia-se que a capela do arcebispo era maior que muitas igrejas que havia em todo o norte do país, e até igrejas de Braga, e efetivamente era. Era uma capela palatina, como muitas há por aí. E depois, do lado esquerdo, era a zona de vivência e de trabalho. O que é curioso é que o andar nobre, né, não era o primeiro andar,
Isso, o primeiro andar é um mezanino, é o segundo andar. E é curioso que ele vivia, o arcebispo vivia na parte de trás. Entretanto, a varanda que se vê a meio no primeiro andar passou a ser a nova varanda do poder da cidade. Era dali que ele eventualmente aparecia, mas ele era um homem que não era muito a aparecer. E esta é curioso, sendo a primeira obra aqui em Braga anda entre o joanino e o rococó, esta é a primeira obra de arquitetura do André Soares. Ou seja, ele, quando começou, o André Soares, começou logo por uma obra muito grande. Uma obra que para Braga era imensa. A segunda obra é um portal em Guimarães. O arcebispo teve que sair de Braga, em 46, foi para Guimarães. Em Guimarães ficou lá durante um ano, deu apoio aos mosteiros, e neste mosteiro concreto foi preciso juntar a igreja, que é o que vem do lado esquerdo em pedra bruta, juntar a igreja com o mirante das freiras. Era preciso fazer uma porta. E, em vez de fazer um traço simples, ele faz uma obra imensa que, quando nós vamos e vemos, quando estamos em frente, nós ficamos espantados com o poder louco deste desenho, do desenvolvimento deste desenho, que não parece arquitetura, isto parece uma obra de escultura. É espantoso. É espantoso. Podia ser uma coisa simples, mas há aqui uma informação que fica. O André Soares não fazia coisas simples. Nunca fazia coisas simples. No palácio dele, no palácio do arcebispo, era costume haver, o palácio tinha uma zona, um jardim, tinha um parque. Hoje nós, em Portugal, conserva-se os jardins do Palácio do Bispo de Castelo Branco, muito bonitos. O de Braga tinha cerca de 1 hectare e tinha uma casa de fresco. Uma casa de fresco é o sítio onde, no verão, as pessoas se recolhiam para não ter tanto calor. Ora, é esta peça. Esta peça, no dizer do grande historiador de arte dos anos 50, o Reinaldo Santos, é, depois da janela do Convento de Cristo, a peça mais trabalhada da arte portuguesa. Isto é espantoso, como é que em granito, e o granito é uma pedra extremamente dura, como é que em granito se faz trabalhar como se fosse madeira. É uma peça sem paralelo, mas é uma peça que depois, eu peço que vocês fixem estas colunas, porque vocês vão ver essas colunas daqui a bocado noutro sítio. Isto é uma peça de talvez 1751. O Palácio do Raio. Palácio do Raio, que não tinha, no século XVIII, nem este azulejo azul e branco, nem tinha a balaustrada em cima. Tinha, sim, aquelas urnas com fogo a brotar. Vejam o trabalho absolutamente extraordinário, vejam o lavor louco. Com André Soares não se podia brincar. Ele exigia ter a trabalhar nas obras os melhores artífices. Nós, no contrato da peça que virá a seguir, Santa Maria Madalena da Falperra, diz mesmo que é obrigatório que o pedreiro X, que vem da faixa Ponte de Lima, venha trabalhar na obra. Possivelmente porque ele exigia que a obra tivesse muita parte de escultura em pedra e aquele deveria ser o melhor em todo o domínio. Repare-se, uma portada
aparentemente simples, janela principal, a porta principal, janela principal, um brasão, ou seja, um eixo central ladeado por portas e janelas e em cima janelas. Aparentemente simples, mas quando nós vemos em pormenor os desenhos, algum pormenor deste trabalho, e daqui a bocadinho iremos ver o pormenor da zona inferior da varanda, é absolutamente espantoso o que ele exigia. Ou seja, ele tinha o pensamento livre. Para ele não havia impossíveis. Tinha que se executar. E veja-se o pormenor da entrada. Nós voltamos a ver a porta e vemos a porta, tem lá uma pessoa, por cima tem, na zona central tem um pontinho, e esse pontinho é esta folha cordiforme, mas que separa. Ele ali não tinha, o André Soares, na sua arquitetura, é uma arquitetura de cenário. Ele aqui não tinha possibilidade de jogar com distâncias, de jogar com alturas. Então o que ele fez foi uma porta separada, ligeiramente separada, e nós vemos que essa folha, em forma de coração, entra num vazio. E dá para perceber também todo o trabalho que ele exigia que se fizesse em pedra. Este João Duarte Faria, o homem que mandou fazer o Palácio do Raio em 1752, mandou fazer em 1753 a Capela de Santa Maria Madalena, a nova fachada da Capela de Santa Maria Madalena da Valperna. Esta capela remonta ao século XVI. No século XVII finais foi refeita, a fachada caiu, teve que se fazer nova, e então em dezembro de 50 o André vai desenhar esta fachada. E depois, passados 8 anos, vai desenhar estes patamares. O que vocês veem aqui, numa fotografia espantosa, porque é uma fotografia de 1900, é uma fotografia que eu não percebo como é que foi feita. Hoje em dia era fácil fazer com um drone, mas antes dos drones não era fácil fazer isto. E ainda por cima, se pensarmos que aquelas máquinas pesavam toneladas, como é que teve que se fazer aqui uma estrutura imensa para ele fazer esta fotografia, o fotógrafo Manuel Carneiro, para fazer esta fotografia espantosa. Agora, o que vocês veem aqui é um jogo cenográfico. As duas torres são falsas que nem Judas. As duas torres são falsas, não têm sinos. Os sinos estão atrás. Vocês veem que as torres, ao mesmo tempo, são pronunciadas para a frente e a entrada é um pouco atrás. Isto é o jogo cenográfico. Depois veem que há uma falsa verticalidade que é dada na zona das torres por aquelas pirâmides, conjugadas depois com a cruz no centro. E depois veem outra coisa. Quando eles avançam, quando eles têm mais dinheiro, a confraria tem mais dinheiro para fazer uma escadaria de acesso, a escadaria vai ter o mesmo desenho da planta da capela. Estão a ver estes triângulos, estes Vs, e vejam atrás a planta da capela. A planta da capela era num losango, originalmente. Ora, isto mostra-nos uma coisa. O André Soares tinha um respeito impressionante, e poderíamos fazer uma palestra só sobre a importância da pré-existência em André Soares. Ele tinha um respeito tremendo pelo que existia antes e tentava sempre integrar num pormenor, fosse ele um pormenor grande, fosse ele um pormenor mais pequeno, ele integrava sempre algo que nos remetesse para a obra original, para a obra anterior. Era um respeito por quem tinha vindo antes, o que é espantoso. Não sei
o que é que se passou? Em 1753, André Soares vai ter um corte radical na sua vida. Ele vai passar a fazer a arquitetura, deixa de ser rococó, embora a Valperra, como se pode ver, tem volumes barrocos, mas tem todo o trabalho de pedra rococó, e isso vai ser uma constante no André. E ele vai fazer um desenho, vai ter um desenho de arquitetura tardo-barroco e irá ter uma talha rococó. Ao mesmo tempo, nós vamos ver uma coisa que é constante, que é a linha. O André Soares vai ser um homem louco pela linha curva. Ele gosta de desenhar, mas ao mesmo tempo ele gosta de aproveitar o que existe e gosta de transformar o que existe. Veja-se esta porta. A Marie-Thérèse Mandrou França provou que esta porta é em tudo semelhante. Tudo. Até nestes grandes S que estão um de cada lado da porta, a uma gravura de Augsburgo, que é uma lareira. Vocês em Minas, só mais na serra é que podem ter lareira. Vocês não têm o frio que nós temos. É uma lareira. É espantoso. É espantoso. A outra peça que vem a seguir, em 1756, é uma alteração total ao existente. Esta torre era uma torre medieval, que já em 1721 tinha servido como cineira. Agora, o André vai fazer uma coisa. Era preciso criar uma nova capela. Ele vai fazer uma nova capela em cima, um oratório em cima, e o acesso é feito a partir de baixo, sendo que o acesso é falso, porque o acesso era sobretudo feito por dentro. Vemos a porta, uma porta aberta no século XVI. Originalmente a porta era aqui no século XIV, era acima destas escadas, e vemos também que ele faz escadas. Ele tenta sempre sobrelevar as suas obras. Para quê? Para mostrar o primado da obra sobre o sítio onde ela se insere. E, já no Alto Minho, 30 km de Braga, eu sei, em Minas, 30 km não é nada. Minas é 6 vezes e meia Portugal. Minas é 96 vezes o Minho. É espantoso. Já em Arcos de Valdevez, e esta é a igreja da Senhora da Lapa, curiosamente, Senhora da Lapa, um culto muito forte na década de 1750, 1760, um culto que vem de São Paulo. É o Padre Ângelo Sequeira, de São Paulo, que vem para Portugal, vem pregar e vai encontrar uma aceitação tremenda das palavras dele na zona do Arcebispado de Braga. Aqui, nos Arcos de Valdevez, a 33 km, ele vai fazer uma capela, uma pequena igreja, que tem 2 características principais. Uma é, nós estamos no ponto mais alto da vila, e ele mesmo assim soergue a entrada da porta. Ou seja, põe a capela preponderante. Mas depois faz a nave, é um tambor imenso, é um tambor que tem uma dimensão tremenda, que dá para ser vista ao longe. Nesta altura era normal, a vaidade sempre existiu. E nesta altura era normal a vaidade. E, portanto, os mesários da confraria quiseram afirmar o seu nome para todo quanto havia à volta. Quiseram que a sua capela fosse vista de quilómetros de distância.
E a solução encontrada foi esta. O que é curioso é que esta solução depois fez sucesso, porque nós temos uma igreja em Pontevedra, já na Galiza, a Peregrina, que tem esta ideia, perdão. Temos a Capela de Santo Telmo em Tui, na Galiza, ou temos a Igreja do Hospital de Braga, que vai buscar esta solução. Outra imagem, uma peça absolutamente fenomenal, que é a Igreja dos Congregados de Braga. Vejam, tentem ver o jogo da linha. Tentem ver a parte superior, a quantidade de imagens, de linhas que tem. Tentem ver o eixo central em que nós temos uma porta, uma janela diferente e uma janela com um formato absolutamente único. Parece uma fechadura. Mas, ao mesmo tempo, vejam as formas. Claro, estas imagens projetadas dá para ver melhor, dá para perceber melhor. E estas imagens, ao vivo, eu espero que vocês apareçam todos um dia aqui em Braga, para eu vos poder mostrar a todos, ao vivo e a cores, como nós dizemos na brincadeira, para vos mostrar isto, e então é absolutamente único. E vejam também o jogo das quatro urnas que ele tem para dar uma maior verticalidade. As torres foram feitas recentemente porque a obra tinha ficado inacabada. Repare-se, arquitetura tardo-barroca. Ele, neste tipo de arquitetura, quando muito, deixava um ponto rococó. Um pequeno ornato, só para dizer que estava de acordo com o tempo. E esta peça, aqui a respiração corta-se, aqui a respiração tem que se fazer uma pausa. Nós estamos na Capela dos Monges, no interior daquela igreja, na zona conventual dos oratorianos, havia uma pequena capela para o culto, quando eles não queriam ir à igreja durante a noite, não valia a pena, era longe, tinha uma pequena capela de culto. E essa pequena capela tinha um lanterninho. É uma capela com 7 metros apenas. E tem um lanterninho que é esta peça absolutamente deslumbrante. É em estuque. Mas não é por ser em estuque que ela é menos interessante. Quem correu a Baviera, o paraíso do rococó religioso, e são 3 os sítios do rococó religioso no mundo, a Baviera, o Minho e Minas Gerais, quem correu a Baviera vê que havia coisas interessantes, vê que são todas em estuque. Porque lá eles quase não têm a pedra. E quando aparece mármore, é mármore falso. É stucolustro, é uma massa que eles fazem muito, muito bem a imitar o mármore. Ora, é no interior dessa capela, a capela chamada Endividamento dos Monges, porque os oratorianos eram padres, ou às vezes nem sequer padres eram, é na capela dita dos monges que existe este lanterninho, que quanto a mim, este lanterninho e a capela são a obra final, são o testamento do André Soares. Estávamos em 1768, muito possivelmente, um ano antes do André Soares morrer. Por causa desta capela, eu tive que ir a Turim, porque eu não encontrava quem me dissesse informações, quem me conseguisse dizer 2 palavras. Tive com várias pessoas, o Jean Ferreira Alves, o Paulo Varela Gomes, tive com o Vítor Serrão, que me falou do Guarini. Eu depois descobri que, afinal de contas, era o pouso mais a imaginação do André Soares. E, por fim, tive com um querido amigo de vocês e meu, que morreu há uns 3 anos, salvo erro,
Estava eu nesse dia em Belo Horizonte, o Benedito Toledo de São Paulo. E estávamos aqui os três, o Benedito, a esposa Susana e eu. Foi o primeiro dia de 3 que o Benedito andou por Braga e eu andei com o Benedito. Só que aconteceu uma coisa. Eram 11h30 da manhã, o Benedito viu, abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca e parou de falar. E eu perguntei, Susana. E a Susana encolheu os ombros, não sabia o que se acontecia. Eu perguntei, Benedito, o que se passa? E o Benedito não me disse nada. Almoçamos, jantamos, almoçamos, jantamos. E a meio do segundo dia, eu perguntei, Susana, o que é que se passa com o Benedito que perdeu a fala? E ela disse, desde aquela capela, o Benedito não falou mais. E no último dia, ele disse-me, Eduardo, eu fui muito à Europa, eu corri muito à Europa, eu nunca vi nada igual. Nunca consegui ver nada igual. Isto porquê? Porque eu obrigo as pessoas, eu enceno as pessoas, faço uma encenação para mostrar a capela. Eu obrigo as pessoas a entrar com os olhos fechados. Eu faço com que as pessoas, quando são novas, deitem no chão. Ou quando quando têm mais idade, entram e só abrem os olhos quando eu digo. Obrigo a que façam uma torção do pescoço quase 90 graus, com os olhos fechados, mesmo por baixo da cúpula, e depois digo, agora podem abrir os olhos. E quando abrem, tem este espetáculo absolutamente único, este espetáculo que me levou a ir a Turim, mas que, ainda bem que fui a Turim, mas não era preciso ir a Turim. A última obra do André, 1769, em Guimarães. Estas torres são do século XIX, não têm nada a ver. Uma igreja muito contida, uma igreja tremenda, cheia de tensão, linha curva, cheia de tensão. O que é curioso também é que onde está a meio da imagem um ponto vermelho, era sensivelmente aí que esta capela estava. A capela, aí passava um riacho, um rio pequenino, a capela teve problemas e então o André foi chamado a Braga e ele era chamado de diferentes pontos do norte para ir a Braga, para ir aos sítios, para pensar obras para esses sítios, e ele recuou, além disso, elevou, e com isso, por um lado, protegeu das grandes cheias do riacho, mas por outro lado criou aqui uma praça, porque do outro lado, do lado onde nós estamos a olhar, era a porta da muralha, e logo dentro da porta da muralha, em Guimarães, era a colegiada, ou seja, o principal edifício religioso, e a capela da colegiada. Portanto, o André Soares não só vai criar uma nova igreja, mas vai criar também uma nova praça importante para Guimarães. Eu disse que era o homem da linha, mas eu agora vou dizer que ele é o homem da linha impossível. Este é um canto, este é um pormenor de uma obra dele. O canto do Palácio dos Congregados, do Palácio do Convento dos Congregados, perdão. Vejam o trabalho, são 25 linhas diferentes. São 25 linhas. Eu estive aqui como o presidente da Associação Industrial de Braga, um homem que é da indústria da madeira, e estivemos a conversar. E ele disse-me, sabe, isto era impossível fazer-se na madeira. Quer dizer, não é impossível, mas isto nunca se faria na madeira. Eu disse, então imagina, se isto não se fazia na madeira, imagina o que é fazer no granito,
que é uma das pedras mais duras que há. E isto mostra-nos uma coisa. Mostra-nos que o André Soares não tinha impossíveis. Ele concebia coisas inimagináveis e depois os mestres, fossem eles entalhadores, fossem eles mestres pedreiros, mestres canteiros, eles tinham que arranjar forma de executar os desenhos impressionantes que o André Soares tinha. Falei há bocado no Palácio do Raio. Falei que ia mostrar a parte da varanda e a parte inferior da varanda. Falei, inclusive, desta folha, em forma de... Aqui é um coração muito alargado, que está entre as duas partes. Vejam todo o trabalho da pedra. Eu acho que não há palavras para isto. Ele não tem ali quase 1 centímetro quadrado que não seja trabalhado. Este é o trabalho da linha. É um trabalho impressionante da linha. E depois, cria-se aqui um problema muito grave. É o que é estilisticamente esta obra? É rococó? Claro. As formas são. Mas não será barroca pelos volumes? Não será barroca pela ocupação intensa do espaço? É, claro que é. Uma característica que nós sabemos do rococó é que o rococó é um estilo leve, é um estilo aberto. E é um estilo que, por ser exatamente aberto, vai ter características próprias em cada sítio. O rococó francês é muito diferente do rococó da Baviera, embora, atenção, foram os Cuvilliés, que são franceses, de Paris, que vão para a Baviera, que vão para Munique, desenhar as primeiras peças rococó. A Amalienburgo, que é o pavilhão de caça do Palácio de Munique, do Palácio de Munique, é do François Cuvilliés, mas que depois chega lá e vai ter características próprias. Vai ganhar, vai se adaptar às características do local. Quando vem para Portugal, e ele é em Portugal conhecido através das gravuras, vai integrar o gosto que havia em Portugal. Sendo que em Portugal, depois o que vai acontecer é que o rococó de Braga vai ter uma expressão única, por causa do André Soares, é ele que cria a escola, através da obrigação e do ensinamento do arcebispo, e depois o rococó do Porto, que é 10 vezes distante, é 10 anos distante do de Braga, é 10 anos distante do de Braga. O Porto não perdeu o gosto pelo joanino. O Porto foi excepcional no joanino. Não quis perder o gosto. E nós notamos muita influência do rococó de Braga no rococó de Porto. Depois temos rococó um pouco por todo lado, mas não em Lisboa. Lisboa está no período do grande terremoto, 1755, e Lisboa não vai ter capacidade, nem tempo, nem, sobretudo, dinheiro para fazer obras destas. Vai ser o Pombalino, que mais não é que um romano tardio. Como, muito bem, ensinou aos portugueses uma mineira, mais uma vez, a Míriam. A linha também poderia ser na arquitetura. Reparem, aquela capela, aquela igreja que vos mostrei há bocado e que falei da Igreja da Lapa nos Arcos de Valdevez, vejam o desenho dela no assentamento e vejam, inclusive, o cuidado que tem de fazerem escada cada uma das fiadas para dar um intuito mais cenográfico. É espantoso este homem.
O cúmulo do desenho em André é a fachada, a linha de frente do retábulo dos Beneditinos de Braga. A Igreja dos Beneditinos, Tibães, era a casa-mãe dos Beneditinos de Portugal e Brasil. Nós iremos ver o retábulo, mas primeiro vemos o desenho da frente do retábulo. Aqui, onde tem o desenho interrompido, era a porta que dava acesso, e à frente tínhamos a mesa de altar. Era uma mesa que já era um bocadinho separada do restante do retábulo, porque depois haveria o acesso às traseiras. Vejam a linha absolutamente louca e sinuosa. O que se consegue perceber melhor nesta imagem, curiosamente, permitam-me que digam, permitam-me que seja um bocadinho vaidoso, é uma imagem minha, é a única fotografia decente que eu fiz até hoje. E, portanto, eu esta posso mostrá-la. O resto, tudo que eu mostro são fotografias de amigos. Fazem o favor de me as fazer. Vejam isto, a frente de retábulo, vejam o pormenor, que é espantoso. E vamos ver agora o retábulo. Tudo é, como é que eu ia dizer? Tudo é cheios e vazios. Tudo é saliências e reentrâncias. E eu vou voltar, apesar do delay nas imagens, eu vou voltar a mostrar, e estou agora a mostrar, o desenho da fachada do retábulo. E agora vou voltar para o retábulo. Veja-se como é que é um trabalho absolutamente espantoso. Mas eu falei-vos há bocado na Casa de Fresco e disse, fixem as colunas. Esta peça, a Casa de Fresco, disse que era possivelmente 51. Quando muito, 52. Este desenho é de 56. As colunas estão aqui. Mas nós iremos vê-las ainda outra vez noutra peça fantástica. E aqui, eu não tenho palavras. Aqui é curioso que foram duas pessoas que me falaram em Ouro Preto. Um foste tu, Tedinho, deste mapa de Braga, do André Soares, e aqui dá para ver André Ribeiro, depois falta Soares, depois Silva. E outro está no Palácio da Ajuda, que nós encontramos no Palácio da Ajuda. Da Biblioteca da Ajuda. Eu e o Miguel Soromanho. Isso mesmo. Olha, Eduardo, desculpa, eu aproveito, mas eu tenho que sair. Um grande abraço a todos e até breve, está bom? Olha, um beijo às tuas 3 mulheres. Tá, um abraço para ti, será entregue. Obrigado. Obrigado por ter estado presente. Muito bem, obrigado. Vejam aqui a qualidade do desenho do André. Vejam aqui a mão. Eu aqui acho espantoso, porque é a mão que corre lentamente. Ele devia estar... não imagino, não ponho-me a sonhar, porque isto é um desenho de sonho. Eu conheço milhares de gravuras de Augsburgo. Eu estive com o padre Lechner, que é o responsável pelo conjunto de gravuras do mosteiro de Gottweig. Gottweig é uns 10 km de Krems, Krems é uns 50 km de Viena, e em Gottweig existe um dos 3 maiores conjuntos de gravura do mundo. Eu passei uma tarde a trabalhar com o padre Lechner, beneditino, homem fabuloso, fantástico, e quando lhe mostrei um desenho disto, ele diz, ele ficou absolutamente delirante. Diz ele, isto é mão de mestre. Eu tenho
xerox, como vocês dizem, fotocópias, de todas as gravuras que existem na Faculdade de Belas Artes no Porto. São, cerca de 500 gravuras. Nada há que se compare com isto. Vejam na parte inferior, do lado esquerdo, vejam aquela falsa cornucópia, vejam o trabalho, o desenho dela. Vejam do lado direito os entrançados todos. Vejam as folhas que têm buraquinhos. Vejam... Eu não sei o que dizer. E depois é curioso que no meio disto tudo, por cima do M e o A de mapa, há um pormenor que não foi trabalhado. Há um pormenor que não tem a mesma qualidade do desenho. Está perfeitamente para ver que aquele pormenor não tem a qualidade, por exemplo, do que está por cima do A, da última letra da palavra mapa. Estão a ver? Há essa pequenina falha ali, mas o que nós vemos é um desenho absolutamente fenomenal. Passemos agora para outra arte, para a arte da talha. Esta é a primeira obra conhecida do André Soares. Estamos em 1751. É o sacrário da Igreja de Nossa Senhora Branca. É uma intervenção num retábulo que existia desde 45, mas que, para estar de acordo com o novo gosto trazido pelo arcebispo, eles fizeram algumas alterações. Dessas alterações, conserva-se o sacrário. Veja-se as portas de desenho rococó, veja-se aquela dupla concha em cima, virada para cima e virada para baixo, quase parece a cabeça do Adamastor, a cabeça de um monstro. Aquilo é um desenho único, mas depois veja-se também o corpo saliente, e aqui nós não temos a menor dúvida, que com colunas bastante clássicas, aqui nós não temos a menor dúvida, com os pedestais totalmente clássicos, nós não temos aqui a menor dúvida que estamos perante uma obra inicial, estamos perante uma obra de volumes barrocos, mas com um desenho fortíssimo, com um desenho que irá ter, como se vê nas portas, tiradas diretamente de tratados franceses de arquitetura, que irá ter um poder muito grande e que irá ser de desenho rococó. Estamos aqui, portanto, no meio de dois mundos. Ao lado, vocês veem ornatos rococó, mas não tem nada a ver com o André Soares. O André não teria desenhado aquele tipo de ornatos. E são mais tardios. Em nível de talha, o espanto está em Tibães. A nível de talha, o espanto, a admiração, a obra-prima absoluta está no conjunto de Tibães. Vamos esquecer do lado esquerdo a varanda das caixas de órgão, que são de 1785, mas vamos ver este conjunto de talha que é de 1700, desenhado em 1756. E eu quero dizer uma coisa, eu quando estudo um arquiteto ou quando estudo um criador, faço muita diferença entre quem desenhou e quem executou. Normalmente, então na talha, ao cuidado, as pessoas dizem, esta obra é do Marceliano de Araújo. Para mim, não é. Para mim, é do Marceliano de Araújo enquanto executante. A obra é de quem a desenhou. Claro, um grande desenho pede um grande executante. E aquilo que vai acontecer aqui é que Tibães tinha feito uma nova Capela-Mor. Na Capela-Mor conseguiu meter, e dá para perceber, de um lado e outro, grandes janelas. Mas Tibães não podia fazer mais outro corpo novo.
porque tinha ao lado o mosteiro. O rococó vive essencialmente de uma coisa: a luz. A arquitetura rococó é caracterizada pela fortíssima luz. Fortíssima luz. É espantoso ver a quantidade de luz e espaços brancos. Mas, ao mesmo tempo, são leves, muito leves, pormenores de ouro. E aqui, lembro-me das longas conversas que tive aqui com a Miriam, e aqui, este interior, sendo um interior tudo com peças rococó, é um interior barroco. Barroco porque há uma ocupação do espaço intensa por 1001 pormenores, e todos estes, a obra daqui é, em simultâneo, o retábulo mor, 2 retábulos laterais, o retábulo da sacristia, 2 púlpitos e cerca a sanefa do arco cruzeiro e cerca de 37 sanefas e mais as 6 molduras das janelas. É obra de maior valor, 6 contos de rei, de toda a história da talha em Portugal. E aqui o que vai acontecer é uma obra de engenho e de engano. Absoluto engano. É muito interessante. Quem entra na igreja, quem se põe de costas, e eu quando estou com uma visita, quando estou com amigos, quando estou com alunos, eu encosto-os ao guarda-vento, não os deixo entrar. Eu encosto-os ao guarda-vento e digam-me: esta igreja é aquilo. As pessoas olham e dizem: esta é uma igreja rococó. E eu digo: será? Sim, nós o que vemos é rococó. Eu disse: não. Vocês são seduzidos pelo rococó. Mas o que vem da arquitetura é uma igreja maneirista. Porque esta igreja ainda é da primeira metade do século XVII. Mas a talha ofusca-os tanto que ele só vê em talha. E digo, e pergunto: mas esta talha é única? Não é, porque as capelas reentrantes têm retábulos. Mas como são reentrantes, não dá para ver os retábulos. São maneiristas, são joaninos, são maneiristas nacionais e joaninos. Só se vê o rococó. Ou seja, foi um artifício muito bem feito de fazer que a pessoa entrasse e achasse que esta era uma igreja totalmente nova. Não era nada. Era só nova em grande parte e não toda a talha. Foi um artifício perfeitamente conseguido. Para os beneditinos, trabalhou também em Bustelo, a 50 km, 56 km de Braga. Repare-se o trabalho e repare-se, sobretudo, do lado direito, naquelas cadeiras, o espaldar. E aquele espaldar é perfeitamente uma sanefa. Tirem-no dali, ponham-no por cima de uma janela, é uma sanefa. Era esta a arte do engano que o André tinha. Sempre, sempre, sempre a alterar o sentido das coisas. E, ainda, neste mesmo cadeiral, a cadeira do Dom Abade. Repare-se, será que esta é uma cadeira? E aquele conjunto atrás, onde está o São Bento, não será antes um pequeno altar? Não. Não é um altar, é o espaldar da cadeira. Mas vejam o verticalismo, vejam a espetacularidade desta peça. E a outra característica do André, que essa característica é barroca, que é o espetáculo. Mas vejam que as linhas são rococó.
O grande problema é que nós temos a mania, nós temos o defeito de pensar que ou é carne ou é peixe. E nós em Portugal até temos algo que não é carne nem é peixe, que é o bacalhau. Como é salgado, não vai ter aquele sabor do peixe, aquela frescura, aquela leveza do peixe, vai ter mais o peso da carne. Portanto, nós queremos que seja uma coisa ou outra, que nós queremos que seja cubista, fovista, surrealista, nós queremos que seja uma coisa só. Não é? É que há coisas, nós próprios somos pessoas compósitas, nós próprios um dia temos uma ideia, outro dia podemos ter outra, sem qualquer dificuldade. E o André Soares era um homem que navegava nestes dois mundos. No mundo que era o dele, que era o do barroco, mas no mundo que o arcebispo lhe ensinou e no mundo que a mão gostava de desenhar o conduzia, que é o rococó. Fixem este espaldar. Vocês vão vê-lo daqui a bocado. As janelas de Tivães eram como estas, eram melhores ainda que estas. Esta é noutro mosteiro beneditino, em Renduve. Estamos em 59. Durante 3 anos ele vai trabalhar muito para os beneditinos. E uma coisa se deve dizer. Quanto é que ele ganhava? Será que o que ele ganhava a fazer estes desenhos dava para viver? Não. O riscar nesta altura, como se dizia, o risco, fazer um projeto, como diríamos hoje, era muito, muito mal pago. O que lhe valia é que ele era rico. Havia, inclusive, entalhadores que levavam, ou mestres de obras, canteiros, que levavam o projeto e ofereciam o projeto se fizessem a obra. Porque nós temos pedreiros a desenhar e temos entalhadores a desenhar. Portanto, o André não vivia. O André vivia porque porque o pai foi comerciante rico e teve um tio que morreu muito rico e que deixou a fortuna às 2 irmãs. À tia dele e sobretudo, à mãe dele. E falei-vos há bocado do espaldar da cadeira e vejam aqui o verticalismo. Vejam aqui o verticalismo esse verticalismo neste retábulo. Um retábulo em Lamego, um retábulo, para nós, uma distância muito longa. Estamos a cerca de 130 ou 140 quilómetros, para nós é muito longe. Eu sei que quando vou a São João del Rei são 3 horas, são 300 e tal quilómetros, e que para vocês isso não é muito. Para nós, 100 quilómetros, 20 quilómetros. 20 quilómetros é uma distância, 100 quilómetros é mesmo muito. Vejam a parte inferior, poderosíssima, fortíssima, e esta parte inferior é baseada numa gravura, e nós vamos encontrá-la várias vezes nas obras do André Soares. Mas vejam também aquele fecho a meio, que é muito forte. E depois vejam todo o trabalho brincado, aquele trabalho de desenhar. E temos que dizer uma coisa. Se o André se divertia a desenhar isto, não sei o que seria dos entalhadores a executar estes pormenores todos. Era preciso ter mestres excepcionais. E a informação que eu tenho, e a informação que eu consegui recolher, fazendo uma análise das obras conhecidas do André em nível de detalhe, é que ele até 1761 trabalhou sempre com o mesmo entalhador, José Álvares de Araújo, e depois de 1761 trabalhou sempre com o mesmo entalhador, o Jacinto da Silva. Chegamos ainda ao cúmulo de, num retábulo,
que vou mostrar a seguir, daqui a bocadinho, se dizer que nós queremos que seja o mestre que trabalha com o mestre que desenhou. E iremos ver isso a seguir. Numa capela muito pequena, em Fã, Esposende, infelizmente, grande parte deste retábulo está destruído. Este retábulo é de 59, está destruído porque tiraram o ouro e pintaram a cores assustadoras, maus gostos. Veja-se o que ele vai fazer neste retábulo. Não dá, a imagem não dá para ver muito bem. É que as abas, reparem, a partir dos pés das imagens, o retábulo abre-se e quase vem abraçar-nos. A outra coisa que se deve dizer é que o ático, a parte superior, é sempre muito projetada para a frente. Nós temos retábulos em que a projeção para a frente chega a atingir 2,5 metros, quase 3. Eu posso vos dizer, eu andei 3 meses entre a Áustria e a Baviera. Eu entrei em centenas de igrejas. Eu vi vários palácios, muitas igrejas conventuais. O único sítio onde eu vi um retábulo projetado para a frente foi na igreja pequenina do grande santuário, do maravilhoso santuário de Vise. Vise e Birnau são 2 igrejas de peregrinação. Uma, Birnau, em cima de uma colina sobre o Lago Constança. Vise, num cantinho de um vale. 2 igrejas mais espantosas do Rococó que se pode ver em qualquer lado. São as peças mais espantosas do Rococó alemão, do Rococó da Baviera. E essas igrejas não têm a projeção que têm estas do André. O ático não tem no ático dos retábulos essa projeção que o André Soares lhe dá e que nós iremos ver daqui a bocadinho. Tentar percepcionar numa dos retábulos. Já dá para perceber aqui ligeiramente, no retábulo de 1761, dá para perceber aqui o desenho também imbricado de frente de Tibães, e dá para perceber também, este é um retábulo de relíquias. Nos buraquitos estão figuras relicárias, em cima estão 3 relíquias e embaixo, no sacrário, está uma Sagrada Família. E é este o enorme retábulo, o maior retábulo que se conserva do André Soares. Vejam as colunas outra vez, lembrem-se de Tibães, lembrem-se da Casa de Fresco. Aqui nós estamos em Viana do Castelo. Os homens de Viana do Castelo, a 52 km de Braga, vieram a Braga buscar o André Soares. Vieram, inclusive, e disseram que nós queremos um mestre que trabalha com ele, um mestre entalhador. Em Viana, este retábulo custou 1,3 conto. Em Viana havia quem fizesse por 1,2 conto. 100.000 reis era muito dinheiro. Pois bem, eles disseram, não, nós queremos o mestre entalhador de Braga, porque se o mestre que desenha o quer com ele, é porque ele é o melhor. E aguentaram pagar mais essa quantia muito grande de 100.000 reis. Vejam a loucura, e quem o conhece pessoalmente, tem uma força absolutamente impressionante. São talvez 7 metros de altura, um desenho absolutamente poderoso, um desenho que, conforme o Rococó, tem 2 linhas marcadas
sem qualquer ornato, que é para as pessoas terem confiança que aquela peça tem uma estrutura arquitetónica por trás, uma estrutura segura, é que o André Soares pronuncia, na desconstrução que faz das suas peças, pronuncia já a arte nova, a art nouveau, como vocês dizem à maneira francesa. Aqui nós estamos em 1761, numa série de momentos em que ele trabalhou em Viana do Castelo. Uma peça sem qualquer paralelo, a nível da pintura. Vejam as cores fortes, não consigo perceber. Vejam a parte inferior, que é muito semelhante àquele retábulo de Lamego que já vos falei. E vejam aqui que nós aqui estamos um pouco mais próximos do rococó. O ouro já é menos forte, já temos cores brancas, mas ainda temos o vermelho e o azul. E uma nova incursão, um novo trabalho, que continua a ser, esta é a terceira obra em Viana do Castelo, A Senhora da Agonia. E o que aqui vemos é outro jogo, é outra forma de trabalhar o retábulo. Ele vai querer trabalhar em profundidade. Ele vai querer mostrar que a imagem de Nossa Senhora, que tem Senhora da Agonia, a Senhora que está a chorar, o filho que está aos pés, ladeada de todas as figuras tradicionais que acompanham o Cristo quando está no esquife, ele quer mostrar que aquilo está tudo no fundo. Então o que vai fazer é o subterfúgio de usar colunas com uma cor totalmente diferente. Colunas que vão ser estas esverdeadas. Colunas que vão ser sem qualquer ornato. Porque se elas tivessem ornato, o ornato iria fazer com que elas parecessem, com que fizessem parte de um conjunto. E assim, elas não. Elas ajudam a projetar, a dar profundidade. Ideia que continuou na Valperra. Aqui, em frente a Braga, que nós vimos há bocado, na Santa Maria Madalena da Valperra. As colunas ajudam, apesar da monotonia da cor, que é sobretudo o castanho, as colunas ajudam a tirar mais para o fundo o Cristo, e como o Cristo tem uma ligeira cor diferente, tem o perisónio em X e tem os braços abertos, é a única figura que se destaca. Ao mesmo tempo, em baixo, nós temos uma estrutura extremamente forte, como já tínhamos visto em Lamego e tínhamos visto em Viana do Castelo. Nós estamos aproximados do fim, lentamente, uma obra menor, na capela do Palácio de Mateus, um dos dois palácios mais espantosos do norte de Portugal, e em que ele, nos pequenos arranques, abaixo das colunas, ao lado da mesa de altar, ele vai pronunciar, e nós estamos aqui por volta de 1766, 67, ele vai pronunciar este imenso trabalho de cada lado, ao lado do sacrário, do falso sacrário. Aquele ornato são múltiplos seres trabalhados e dá também para ver a projeção do ático. Estamos muito próximos do final da vida. Ainda há um retábulo intermédio com as cores que não são definitivamente estas. Foram recentemente, estas cores foram retiradas e foi-se tentado dar a cor primitiva, mas não foi um bom trabalho. Este é o exemplo de um retábulo feito com pouco dinheiro.
Porque o André Soares tinha outra característica. Ele, muitos dos trabalhos fez de graça e ele não se importava de fazer trabalhos para ricos ou para pobres. O que ele queria era desenhar, o que ele queria era fazer obra. E este é um retábulo que é inquestionável, feito com pouco dinheiro. Mas veja-se, aquela peça em cima, por cima da tela, no centro do ático, é uma peça muito forte, é uma peça muito puxada à frente. E cá está, num retábulo sem dúvida rococó, temos uma peça que, apesar do desenho, pela sua força, é uma peça ainda barroca. No Pico dos Regalados, 17 km de Praga, e eu tenho que dizer uma coisa, para mim é forçoso dizer, a minha mãe estava aqui a dar aulas, minha mãe era professora do ensino primário, professora dos meninos. Eu não nasci aqui, eu vim nascer a Braga, ao Hospital de Braga, mas eu fui feito aqui. Ou seja, como nós dizemos, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Eu fui feito na terra, os meus pais fizeram-me na terra onde havia um retábulo do André Soares. O que é que isso quer dizer? Não sei. A Lourdes, aqui ao meu lado, está-se a rir, eu acho que é mesmo. E reparem, ao lado do retábulo, do sacrário, vejam aqueles pormenores que já antes tínhamos visto nos dois retábulos anteriores. Nós estamos a aproximar do fim da vida. Não sem que voltamos àquela capela maravilhosa, àquela capela que vimos a cúpula, e temos o retábulo mais perfeito do André Soares. Aqui, eu sei que o ático, vejam o desenho louco deste ático. É um zigue-zague contínuo que termina num florão imenso, mas é um florão que se atira quase 3 metros para a frente. E vejam o desenho desde baixo. Ele enrola e desenrola. Há sempre duas linhas. Ele sobe, ele contorna, ele tem a mesa de altar em bico. É um triângulo muito saliente. Tudo aqui é jogo de vazio e cheio. Tudo aqui é jogo de peças que estão à frente e peças que estão reentrantes. Eu quero-vos ver mesmo aqui nesta capela e quero-vos mostrar mesmo. E não tenho dúvidas que nesse momento o Benedito vai estar connosco e vocês vão ser influenciadas, como o Paulo Varela Gomes ficou, como o Jaime Ferreira Alves ficou, como muitos, como o Vítor ficou, como muitos ficaram. É um espanto ver isto. E depois não se consegue ter palavras. Uma obra absolutamente única. Perdão? Temos um mapa do norte de Portugal. Temos sítios onde há obras do André Soares. E temos, lamentavelmente, Porto, por onde foi feito um dos maiores retábulos, um dos 3 maiores retábulos, em Viana, em Tibães e no Porto, só que o do Porto ardeu durante as guerras liberais em 1731. Perdeu-se. E agora vamos fazer algumas aproximações. Temos aqui 4 desenhos, marcados com vermelho. Temos o palácio em baixo, à direita, o palácio do arcebispo. A porta era a porta da capela do arcebispo. Foi trazida para cá a quando do restauro, que este edifício ardeu. E veja-se o grande oval que tinha no centro as armas dele. Veja-se no mapa, em 56, na cartela do mapa, também uma figura aberta, não é oval, mas não anda longe. Veja-se, em 56, em Tibães, no Arco Cruzeiro, na sanefa do Arco Cruzeiro, o oval.
E veja-se no grande retábulo de Tivães também uma abertura que sensivelmente faz o mesmo desenho. Eu tenho 12 exemplos de utilização de formas em tudo similares. Vou mostrar esta e mais duas, senão nunca mais acabaríamos. A aduela, a pedra de fecho de um arco. Veja-se, 1761, na capela, e veja-se do lado oposto, em cima, um pormenor dessa capela. Veja-se como ele pega na pedra de fecho, na aduela, e transforma numa escultura. É uma falsa pedra de fecho. Aliás, ela até está fora do sítio, exato. Mas não deixa de ser. Na que está em cima, que é de 1768, possivelmente, é um arco imenso, imenso, que está para sustentar o coro alto de uma igreja, a Igreja dos Congregados. E em vez de fazer uma pedra simples, e dá para perceber aqui mesmo sem o contexto, ele faz esta aduela absolutamente imensa. Ela própria é uma escultura. E veja-se a forma floral, a forma delicada, como ele utilizou estas 4 aduelas no zimbório da Capela dos Montes. Eu tenho aqui uma pequena provocação para vós. Vou-vos mostrar agora algumas obras de enormes mestres, todas na Itália, com os grandes mestres italianos. E nós vamos ver cúpulas absolutamente fabulosas. Não, ainda não é. Perdão. Ainda temos aqui o exemplo da linha curva, com curva e contracurva. Embaixo, na Capela dos Monges, embaixo, na esquina do Convento dos Congregados. Em cima, à direita, na fachada do Convento dos Congregados. E, à esquerda, no retábulo que vimos há bocadinho, da Capela dos Monges. Dá para perceber que o André recria continuamente os mesmos desenhos. E é isso que eu vos falei. Quero-vos mostrar cúpulas. A mais bela das cúpulas. A mais bela das cúpulas, em Roma, o Panteão de Roma. Como é que uma obra do século I não consigo dizer mais. É algo espantoso. E depois vamos ver uma obra de um dos grandes mestres, Sangalho. Vamos ver outra obra de outro imenso mestre, Bramante, do Brunelleschi, perdão, o Brunelleschi. Claro, toda a gente conhece. São Pedro do Vaticano, do Miguel Ângelo. Uma cúpula, agora em Roma, na Capela Chigi, do Rafael. A loucura absoluta. Estamos em Turim, estamos com o Guarino Guarini, estamos na Sacra Síndone, ou seja, na do Pano da Verónica, que eu, lamentavelmente, quando estive aqui em Turim, não pude ver, porque 5 anos antes tinha ardido. O restauro é tão complexo que ia durar 10 anos. Tenho que voltar a Turim. Este Guarino Guarini, espantoso. Temos o Bernini, claro. Teria que aparecer.
E temos o Borromini, numa das capelas mais bonitas. Para mim é forçoso ir a esta capela das 4 fontes, voltar a ver o Borromini sempre que estou em Roma. E temos esta. E agora digam-me, por favor, digam-me sinceramente, porque é que esta nunca aparece nos manuais de História da Arte? Digam-me, não me digam que é a mais bonita. Não é preciso. Obrigado. Boa noite. Se quiserem fazer perguntas, estou à vossa inteira disposição. Muito obrigado.